Ok, hoje nós vamos estudar sobre bibliologia e a pergunta que não quer calar é o que é bibliologia? Bibliologia é um dos campos de estudos da teologia sistemática que se ocupa em estudar a origem, estrutura, formação, inspiração e história da Bíblia. Como eu citei, que é um dos campos da teologia sistemática, eu também preciso explicar o que é a teologia sistemática. É o estudo organizado das principais doutrinas da fé cristã. É a disciplina teológica que responde de forma clara e objetiva o que a palavra de Deus nos diz sobre uma doutrina. A palavra bibliologia, ela vem do grego e é formada por dois vocábulos em particular. Biblion, que significa livro, e o sufixo logia, de logos, que significa palavra, verbo, que é citado lá em João capítulo 1, verso 1. Então, no sentido teológico, a palavra bibliologia indica a doutrina da Bíblia. E aí, nessa aula, nós vamos abordar alguns pontos que julgamos serem os mais importantes dentro desse tema bibliologia. Então, a gente vai estudar sobre o cânon, sobre interpretação, iluminação ou inspiração, revelação e inerrância da Bíblia. Eu passei, como disse, a apostila para vocês lerem durante a semana, que abordam algumas questões, mas qualquer dúvida, vocês podem perguntar, me mandar no grupo, no privado, que será um grande prazer esclarecer para vocês, para a gente caminhar junto aí durante esses 2 meses. Vamos lá, então. Primeiro tópico aqui, o cânon. O que é cânon? Que é uma das perguntas que eu mandei para vocês. É um conjunto de regras estabelecidas para a formação da Bíblia. A palavra cano vem do grego e significa régua, vara de medir ou regra. Em relação à Bíblia, refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade e autoridade. Significa ainda que esses livros são nossa regra de fé e prática. Inclusive, um dos princípios batistas que nós temos, qual que é a única regra de fé e prática do crente batista? A Bíblia é o nosso manual de vida. É ali que a gente se consulta para reger a nossa vida. A seleção do cânon, ela foi um processo que continuou até que cada livro provasse o seu valor, passando pelos testes de canonicidade. E aí é uma outra pergunta, né? Quais são os testes de canonicidades para a inclusão de um livro no cânon, ou que se tornasse a Bíblia Sagrada como nós temos hoje? Então, são vários. Primeiro, revela autoridade, veio da parte de Deus. Então, eles tinham que fazer essa pergunta quando eles liam o livro para verificar se esse livro deveria ou não ser incluso no cânon. Então, revela autoridade, veio da parte de Deus, menciona a expressão assim diz o Senhor. Jesus reconheceu a autoridade do Velho Testamento. Lá em Lucas 24:44, diz assim: importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o próprio Jesus está autenticando os livros da lei, os livros proféticos e os livros poéticos. Segundo teste, é profético, foi escrito por um homem de Deus. O livro tinha que ter ligação com algum profeta ou apóstolo. Por exemplo, Marcos, ele não era apóstolo,
mas ele recebeu autoridade dada pelo apóstolo Pedro. Se você olhar 1 Pedro 5,13, diz: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, Pedro está escrevendo e está fazendo menção ao Marcos como um filho eleito dele. Terceiro teste, é autêntico. Os teólogos do primeiro século diziam que se houvesse dúvida sobre o livro, esse deveria ser descartado, deveria ser jogado fora. Não poderia ter qualquer tipo de erro histórico, geográfico, doutrinário e outras coisas. Quarto teste, foi aceito na época, guardado, lido nas igrejas e citado por teólogos, por mestres na época. Pedro ele reconheceu as cartas de Paulo como tendo o mesmo peso de autoridade dos livros do Velho Testamento. E é interessante isso, né, de um autor fazendo menção ao outro, dando credibilidade ao escrito do outro. Como a gente disse aí, Pedro, Marcos, agora Paulo, Pedro. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz assim: e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha que interessante, né? Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, os livros da Bíblia eram lidos nas igrejas na época em que foram escritos e reconhecidos como vindos com autoridades de Deus. Então, esse é o primeiro tópico aqui, falando do cânon, esse conjunto de regras estabelecidas para a formação de toda a Bíblia Sagrada. E esses testes são importantes serem feitos na hora da gente entender por que cada livro foi incluído. Segundo ponto da lição, interpretação da Bíblia. Os grandes problemas existentes na igreja contemporânea vêm da falta de cuidado em interpretar a Bíblia corretamente. Até o período da Reforma Protestante, as pessoas não liam a Bíblia e muitos dos reformadores deram até as suas próprias vidas para que nós tivéssemos acesso à Bíblia como nós temos hoje, com as várias versões que a gente tem. E é algo de forma abundante o que a gente tem hoje em dia, graças ao trabalho e ao sofrimento e à vida desses queridos irmãos. Basicamente, irmãos, há apenas 2 métodos de interpretação da Bíblia. Apenas 2. Há o método alegórico, é o método que cada pessoa atribui o sentido que preferir às palavras de Deus, de modo que a autoridade final ela fica sendo o homem, aquilo que ele acha, o achismo, e não o que Deus realmente disse especificamente no contexto daquela época para aquele determinado grupo de pessoas. E há o método literal gramático histórico. É o 3 em 1, né? Parece a trindade aqui, né? Literal, gramático, histórico. Esse é o método que nós adotamos na Igreja do Jardim Moabá. Inclusive, tem essa pergunta lá. Qual que é o método que nós adotamos? Esse é o método. O método literal, gramático, histórico, ele busca descobrir objetivamente a intenção do autor de um texto bíblico para a sua audiência original. Para alcançar isso, fundamenta-se na análise do estilo gramatical de uma passagem e o seu contexto cultural, histórico e literário. Interessante, né? Quando a gente fala de gramática, né?
A gente está falando de ler uma frase como com os acentos, com as pontuações, como ela, como ela realmente deve ser. Eu não sei se vocês lembram, há alguns anos saiu até no Jornal Nacional o caso de um pastor lá no norte. Eu não lembro muito bem a cidade, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar isso na internet, tá, gente? Uma pesquisa simples na internet já vai aparecer até vídeo. O pastor era pastor e pedreiro, então tudo indica que ele não deveria, não que um pedreiro não possa ter estudo, mas tudo indica que ele não tinha muito estudo, devia ter que trabalhar muito para se sustentar, talvez não tenha nem feito um curso de teologia, há muito hoje em dia isso. Ele pegou um texto lá do livro de Oséias. A gente sabe todo o contexto do livro de Oséias, né? Deus ele usa a mulher, uma mulher vindo de uma vida de prostituição, e Deus fala para ele casar com essa mulher e usa isso como uma analogia para demonstrar o amor de Deus para com o povo de Israel, que era um povo que adulterava constantemente, além da questão da idolatria, um povo que adulterava constantemente. Essa mulher ela sai da casa dele, volta lá novamente, ele volta lá e ela estava sendo tipo leiloada, ele compra essa mulher novamente. É o que Deus faz com a gente. É algo assim bem pesado, né? É como aquele texto que fala que Deus mandou o profeta andar nu lá, né? Para também demonstrar a condição do povo de Israel. Coisas de Deus, né? É, é, e esse pastor lá no norte, e o escândalo foi justamente isso, que ele disse que a Bíblia autorizou ele a adulterar. E ele foi adulterar. E o texto que ele usou é Oséias 3:1. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e é adúltera, não é adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele se desvie para outros deuses. Ele leu adultera. E aí ele vai e adultera, dizendo, olha, Deus mandou eu adulterar. E foi e adulterou mesmo. Eu sei que é um exemplo grotesco, que é um exemplo de falta de entendimento da acentuação da palavra ali. Mas há tantas outras interpretações que as pessoas fazem por causa de uma má escolha do método ou de falta de conhecimento da palavra, pedir ajuda para poder interpretar corretamente o que o texto bíblico está dizendo. Então, eu dividi esse método aqui, como ele é 3 em 1, eu vou falar um pouquinho só de cada um deles rapidamente, tá, gente? Ó, a interpretação, primeiro, a literal, ela fundamenta com base nas próprias palavras em seu sentido comum, não vai além dos fatos. Os intérpretes literais resistem à tentação de importar ideias estrangeiras ao texto, ideias provenientes de fora do texto. A interpretação literal também pode ser chamada de interpretação simples, normal e evidente. É exatamente aquilo que o texto está dizendo. Eu não posso inserir nada que eu acho ao texto. A interpretação gramatical, ela enfatiza o impacto que a gramática desempenha no texto. Assim, os intérpretes da Bíblia devem analisar corretamente a relação que as palavras, frases ou sentenças têm em relação umas às outras. Leva-se em conta o significado das palavras, a forma das palavras, suas declinações, gênero, número, grau, modo, tempo, voz e tantas coisas. Por isso que a palavra de Deus ela foi feita para ser estudada. Ela não é como uma caixinha de promessas que a gente tem que simplesmente abrir e Deus vai falar comigo. Eu vou abrir o texto, Deus está falando comigo e deve ser alguma coisa relacionada à morte, porque aqui está falando que Jesus morreu, está falando aqui, Judas se enforcou, aí eu vou ver
que Deus está falando sobre morte? Aí abriu de novo. Olha o texto aqui está dizendo, vai e faze-o também. Opa, então é para mim me suicidar. Não, não é isso. Então, por isso que a Bíblia não é para ser lida dessa forma. E o terceiro ponto aqui, dentro desse método triplo aqui, a interpretação histórica. Ela leva em consideração o contexto histórico, a criação e circunstâncias em que as palavras das Escrituras foram escritas. Todo o contexto histórico, e a gente precisa levar isso em conta. Às vezes, textos lá do Velho Testamento que estão falando só a Israel, não tem nada a ver com a igreja. E aí a gente não pode trazer para um contexto de igreja, porque a gente estaria cometendo aí sim um adultério, né? Obviamente, a interpretação literal, gramática, histórica, ela tem espaço para linguagem figurada ou linguagem poética. Exemplo, quando Jesus disse, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que Jesus está dizendo aqui, irmão? Jesus está dizendo que é somente por ele ou através dele pode-se entrar no reino dos céus. Ele não está dizendo que ele é um objeto que pode ser feito de madeira, ferro, vidro, literalmente uma porta. Ele não está dizendo isso. E aí a gente precisa entender dessa forma. E aí a gente também precisa tomar cuidado com os alegorismos. Não podemos confundir, por exemplo, Israel com a igreja. Velha aliança, Israel. Nova aliança, a igreja. Outro exemplo é interpretar o livro de Cantares de Salomão como uma alegoria que retrata o amor de Cristo pela sua igreja. Eu já vi muito disso. Ali é o retrato do amor de um homem por uma mulher e nada mais do que isso. Não tem nada a ver com a igreja, aquilo ali. É uma declaração, um livro poético, uma declaração de amor, é o retrato do amor muito puro, muito sincero de um homem por uma mulher. E que, como igreja, a gente tem que usar para os nossos relacionamentos, para aconselhar pessoas em relação ao padrão sincero de amor entre um homem e uma mulher. Não pode ser usado como analogia para a igreja. Agora, há alegorias na Bíblia? Sim. As parábolas, por exemplo. Nas parábolas, Jesus ele ensina conceitos espirituais. Nesses casos, há uma interpretação comum desses ensinos. Comum. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Ela fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Então, cada parábola ela terá uma explicação, ela terá um próprio ensinamento, isso está registrado na própria palavra de Deus, sobre o que Jesus quis dizer com aquele ensinamento. E aí a gente precisa ter alguns cuidados na interpretação bíblica. Então, tem uma pergunta também sobre isso. Quais os cuidados que precisamos ter na interpretação da Bíblia? Eu quero destacar 5 princípios. Primeiro, cada texto tem apenas uma interpretação válida. Não tem aquele negócio de 2, 3 interpretações, aí a gente vai cair naquele ponto de cada um interpreta da sua maneira, o que ele acha que é. Não existe isso. Então, cada texto tem apenas uma interpretação válida. Não podemos negar que há textos que podem dar margem a várias interpretações. Ainda que isso exista, temos que buscar o significado do que o autor quis dizer, o que realmente ele queria comunicar para os ouvintes da sua época. Segundo, cuidado, a Bíblia explica a própria Bíblia. Tem um texto lá em Coríntios 2, 1 Coríntios 2:13, diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas as ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. A própria Bíblia é o seu melhor comentário. O Vitor aí que está fazendo seminário aí, eu já fiz também,
A gente que ensina, que prega, que ministra, a gente é muito tentado, diante das dúvidas, aos comentários. Não estou dizendo que a gente não possa usar os comentários, eu uso os comentários. Eu uso até vários quando eu tenho dúvida, para mim chegar ao entendimento. Às vezes consulto pessoas em relação a dúvidas que a gente possa ter num texto talvez de difícil interpretação. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o que outro escreveu, com o que o outro disse, ou fechar só com uma opinião. Então, quando nós não pudermos entender a interpretação de uma parte da Bíblia, nós devemos buscar explicações em outras referências bíblicas. Sempre haverá uma referência sobre determinado texto, determinado assunto. Os textos escatológicos são explicados em outros livros da Bíblia. Por exemplo, você vai pegar textos de Daniel, que Apocalipse vai explicar, texto de Ezequiel, de Isaías, Tessalonicenses vai explicar. Então, é a Bíblia, ela respondendo às dúvidas ela mesma. E isso é importante. Quando vocês forem estudar sobre escatologia, vocês vão ver, provavelmente o irmão Daniel, que vai dar essa aula, ele explicando esse fato de que profecias escatológicas são explicadas na própria palavra de Deus. Isso é muito lindo, isso é muito bonito, irmãos. Terceiro, interprete a Bíblia literalmente, respeitando a linguagem poética, os livros que existem, né? Cantares, Provérbios, Eclesiastes, reconhecendo que a Bíblia deve ser interpretada literalmente, pois se ignorarmos esse princípio, podemos entender alguns textos de maneira errada, mas não ignoramos que há na Bíblia figuras de linguagem, como no Salmo 92, verso 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que crescerá firme e frutíferos, que essa era a forma que se crescia o cedro do Líbano. Por isso que é interessante a gente estudar. Então, vamos estudar o que é o cedro do Líbano, o que ele pode nos ensinar para a gente interpretar essa figura de linguagem dita aqui de forma poética. Quarto, todo texto deve ser lido dentro do seu contexto. Uma das estratégias das seitas é tirar textos do seu contexto para enganar as pessoas. Assim, quando isso acontecer, procure ler o que vem antes e depois. Fazendo isso, você poderá perceber que não era bem aquilo que a Bíblia ensina. E o quinto, não se pode fazer doutrina com apenas um versículo. Uma doutrina deve ter como base mais de um versículo. Por exemplo, o texto de Coríntios 15, 29. Esse é um texto em que os mórmons, eles batizam outras pessoas, pessoas vivas, pessoas mortas no corpo de pessoas vivas. Então, tem alguém que já morreu lá, aí ele precisa batizar essa pessoa. Aí ele vai pegar o corpo de alguém vivo, essa pessoa vai se molhar na água lá, mas, na verdade, essa pessoa só está emprestando o corpo dela para ela ser batizada. Eles utilizam esse texto aqui. É verdade que é uma passagem obscura. Depois, se quiser, eu posso até explicar melhor esse texto aqui. Mas tem tantos outros textos. Aquele texto, por exemplo, que Jesus desceu ao inferno lá para poder pregar aos espíritos em prisão. Também é um texto obscuro, um texto difícil, mas que também é possível a interpretação. Eu falei na quarta-feira para os homens, falando de Jefté. Jefté foi um juiz de Israel, um bastardo, um filho bastardo, nascido de um relacionamento de Gileade com uma prostituta, ou seja, alguém que foi excluído, mas que depois, por ser um homem líder, um guerreiro, ele volta
e ele vai liderar, ele vai ser juiz por 6 anos em Israel. E aí, quando ele está numa batalha lá contra os amonitas, e é uma batalha já vencida, de forma tola, absurda, ele pega e diz para Deus assim, ele faz um voto para Deus. Aí eu usei o texto de Eclesiastes 5, o texto que fala sobre votar. E ele fala, Senhor, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Foi um voto tolo, o voto que ele fez. E quem sai na casa dele? A filha dele, a única filha que ele tinha. E aí o texto fica a ideia. Ela foi enviada para o templo para servir como virgem, e nunca conheceu homem algum, ou ele realmente matou ela, oferecendo ela em sacrifício, em holocausto lá. E aí fica essa dúvida, eu trabalhei com os homens essa questão também. Então, mas nós podemos refutar esse ensino através do argumento, esse de Coríntios 15, 29 aqui, de que tal prática ela é estranha às Escrituras, ao todo das Escrituras. Em nenhum outro local nas Escrituras você vê essa ideia de você batizar alguém no corpo de uma pessoa viva, batizar alguém morto no corpo de uma pessoa viva. Então, independentemente do que seja a expressão se batizem por causa dos mortos, Paulo está fazendo perguntas retóricas, e é uma pergunta que ele faz em Coríntios 15, 29, para a reflexão dos seus leitores em relação à vida cristã. Se não houver ressurreição, então nada tem valor na vida cristã, mesmo uma prática considerada herética. Então, tenha sempre em mente, a Bíblia interpreta a si mesma. Em algum lugar na Bíblia você achará a explicação da sua dúvida. Terceiro ponto, inspiração. O que é inspiração? Também tem uma pergunta lá. É a respiração de Deus dada ao homem, ou seja, Deus ele supervisionou os autores humanos da Bíblia para que compusessem e registrassem sem erros sua mensagem à humanidade, utilizando as palavras de seus escritos originais. Então, você me perguntaria, hoje há inspiração, pastor? Eu digo que não. A inspiração já está fechada, é a palavra de Deus. Eu diria que hoje há iluminação, que é o tópico seguinte. Então, isso significa que Deus ele não ditou as palavras da Bíblia. Algumas vezes até o fez para os escritores, mas o supervisionou soberanamente para que, no uso de suas capacidades mentais e habilidades, compusesse um material que fosse verdadeiro e que fosse o que Deus desejava realmente nos revelar. Paulo diz, toda a escritura é dada por inspiração de Deus, segundo Timóteo 3,16. Ele empregou a palavra grega theopneustos, com a ideia de inspiração. A palavra grega compõe-se de theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar, que vem de pneumatologia, aí, né, que é a doutrina do Espírito Santo. A palavra composta ela é um adjetivo significando literalmente respirado por Deus. O elemento humano na inspiração, a personalidade e temperamento dos escritores não foram suspensos. Nas escrituras, todas as palavras são do homem, mas também todas as palavras são de Deus. A palavra não é do homem quanto à sua origem, nem dependendo do homem quanto à sua autoridade. É por e através do homem como o seu meio. Ambos os lados da verdade são expressos na linguagem bíblica. Segunda carta de Pedro, 1:21. Homens santos de Deus falaram inspirados, ou seja, carregados pelo Espírito Santo de Deus. Homens falaram, o impulso e a direção foram dados pela pessoa de Deus. Os métodos aplicados na inspiração. Vamos lá. Inspiração por meio da revelação objetiva,
Algumas vezes foi dada uma revelação direta e oral para ser escriturada, tal como foi o caso da lei mosaica, né? Quando Moisés subiu lá ao Monte Sinai, lá. Segundo, inspiração por meio de visão sobrenatural. Em outros casos, deu-se uma visão sobrenatural com ou sem uma interpretação dela, como foi o caso de João ali na ilha de Patmos. Terceiro, inspiração por meio de passividade. Noutras vezes, os escritores foram tão conscienciosos e passivamente movidos pelo Espírito Santo que ficaram sabidamente ignorantes do impacto daquilo que eles escreveram. Como foi o caso com os profetas quando eles escreveram sobre Cristo. Muitos deles escreveram sem saber sobre quem estavam escrevendo. Quarto, inspiração por meio de iluminação divina. Algumas vezes foi dada aos escritores tal iluminação divina como para capacitá-los a entender e aplicarem a verdade contida em prévias revelações, como foi o caso com os escritores do Novo Testamento ao interpretarem e aplicarem a escritura do Velho Testamento. Por exemplo, Atos 1,16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Por mais que o salmista ele estava escrevendo aqui dentro de um contexto lá de um amigo íntimo, esse texto faz menção à traição de Judas com o Senhor Jesus. Há tantas outras referências, tá, irmãos? O nosso tempo ele é curto, mas se vocês tiverem dúvida depois é só me perguntar que a gente manda mais material para vocês. Provas da inspiração verbal. Primeiro, Paulo afirmou que ele empregou palavras a ele ensinadas pelo Espírito Santo. E aí tem texto sobre isso, Coríntios 2:13, ao referir-se a coisas que ele conheceu pelo Espírito Santo, ele diz: quais coisas falamos, não nas palavras que a humana sabedoria ensina, mas que o Espírito Santo ensina. É uma afirmação positiva da parte de Paulo, que ele não foi deixado a si mesmo na seleção das palavras. Segundo, Mateus afirma que o Senhor Jesus falou através dos profetas do Velho Testamento. Mateus 1:22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Lucas afirmou que o Senhor falou pela boca dos santos profetas, Lucas 1:70. O escritor dos Hebreus afirma o mesmo, Hebreus 1:1. Antigamente, Deus nos falou aos nossos pais de muitas formas, de muitas maneiras, sonhos, visões. Hoje nos fala através do Filho, ou seja, o verbo, a palavra. Por isso que eu disse que a palavra está encerrada, fechada. Outro, Jesus afirmou a inspiração verbal das Escrituras. Jesus disse, a Escritura não pode ser anulada, lá em João 10:35. O que ele quis dizer é que o sentido da Escritura não pode ser afrouxada, nem a sua verdade destruída, ignorada. Quarto ponto da lição, iluminação. Iluminação é o ato pelo qual o Espírito Santo ele capacita os crentes a entender e aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. Textos, 1 Coríntios 2:12, Lucas 24:32 e 45. Diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. É aquele episódio lá de Jesus no caminho de Emaús ali, né?
A iluminação não é uma voz falando audível e exteriormente, mas o despertar da mente e do coração para a compreensão, irmão, das Escrituras Sagradas. Por isso que o Espírito habita em nós. É ele que nos ajuda nesse processo de compreensão, de discernimento e de entendimento. O texto de Coríntios 2:6, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo nos é dada para poder termos todo esse entendimento. Então, esse despertamento do Espírito, ele pode ser prejudicado somente pelo pecado, pela frieza espiritual, pois é dito que o cristão que é espiritual discerne todas as coisas, ao passo que aquele que é carnal não pode receber as verdades mais profundas de Deus, que são comparadas com um alimento sólido. Então, a iluminação espiritual do crente diz respeito à ação do Espírito Santo, que ilumina a sua mente para que ele possa entender a revelação de Deus na Escritura e apreciar adequadamente as bênçãos da salvação em Cristo. Então, é através, irmãos, da iluminação espiritual que o crente é capaz de compreender a esperança e a herança que ele tem em Cristo, bem como de viver de acordo com essa nova realidade, essa nova vida. A Bíblia, ela não deixa dúvida de que as verdades espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que um ímpio não pode entender as coisas do Espírito, não pode entender a palavra. Ele só entenderá se o Espírito Santo falar ao coração dele e o fizer entender. Isso significa que, por mais preparada intelectualmente que uma pessoa possa ser, sozinha, por suas próprias faculdades humanas, ela não é capaz de discernir as coisas de Deus. Eu costumo usar muito o exemplo de um ímpio famoso, que é o Jô Soares. Ele conhece a Bíblia de capa a capa, ele já citou a Bíblia várias vezes em programas, em entrevista dele, só que ele não é salvo em Jesus, porque ele não consegue discernir as coisas espirituais como espirituais. Ele analisa como um livro histórico tão somente. Então, a boa notícia é que aos crentes não foi dado o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Assim, eles podem entender as coisas que Deus lhes tem dado gratuitamente. E o outro ponto, revelação. A revelação de Deus é a forma pela qual ele se deixa conhecer, ele se mostra, ele se revela. Em outras palavras, Deus resolveu permitir que os homens tivessem conhecimento da sua existência, do seu caráter e da sua vontade através da sua autorrevelação. Revelar significa desvelar o que está encoberto. Então, uma revelação é um ato de deixar-se ver, de manifestar-se, de descobrir-se, de tornar claro ou exposto o que está oculto. Portanto, a revelação de Deus é a sua automanifestação aos homens no nível em que o conhecimento sobre ele se torna possível. Há um pastor, um teólogo, R.C. Sproul, ele explica que nós não podemos contemplar Deus com os nossos olhos, mas podemos conhecê-lo por meio da revelação, pois ele moveu o véu que o ocultava de nós, ali com a morte de Jesus, no momento, inclusive, da sua própria ressurreição. Qual que é a importância da revelação de Deus? A importância da revelação de Deus é praticamente imensurável. O mesmo teólogo, pastor, o Sproul, ele lembra que a Bíblia afirma que Deus é a fonte de toda a verdade. Então, não somente a verdade religiosa, mas toda a verdade é dependente da obra da revelação de Deus. Portanto, podemos concluir que a importância da revelação de Deus ela é absoluta. Em outras palavras, é inconcebível imaginar a nossa vida
neste mundo sem a revelação de Deus. Agostinho de Hipona, ele foi um dos grandes estudiosos da história da igreja que refletiu sobre esse tema, sobre essa questão. Ele argumentou que, na condição de criaturas, não poderiam saber coisa alguma se Deus não tivesse tornado o conhecimento possível para nós. Agostinho exemplificou essa questão usando a figura da luz física. Se uma coleção de objetos bonitos numa sala escura, nem mesmo uma pessoa com a visão perfeita poderia observar a beleza desses objetos, embora a pessoa tivesse a capacidade necessária para enxergar os objetos, a menos que houvesse luz na sala, sua observação seria impossível. Portanto, conclui Agostinho, a luz da revelação divina é indispensável para que saibamos qualquer verdade. Quais seriam os tipos de revelação? A Bíblia fala da revelação de Deus em dois tipos que a teologia chama de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é o conhecimento que Deus dá de si mesmo a todas as pessoas, de todos os lugares, de todas as épocas. Isso ocorre através da natureza, da consciência humana, e a revelação especial é o tipo de revelação de Deus que hoje está disponível somente nas Escrituras. A revelação especial fornece de forma clara e objetiva todos os detalhes que Deus quis que soubéssemos sobre o seu propósito, sua obra, a sua vontade para nós. O processo da revelação especial de Deus foi longo, foi progressivo. O escritor de Hebreus explica que no decorrer dos tempos, Deus se manifestou para certas pessoas muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus 1:1, que eu já citei. Então, conforme a inspiração e a orientação do Espírito Santo, esses episódios em que Deus se revelou de forma especial, eles foram sendo registrados e preservados nas Escrituras, para que hoje pudéssemos ter acesso à revelação especial. Além disso, a revelação especial alcançou a sua maior expressão e completude na encarnação de Cristo. Por isso que Jesus, ele é o Verbo, ele é a palavra encarnada, a palavra viva. Isso quer dizer que Deus não se revela mais como se revelou em outros estágios da história da redenção, porque uma vez que Cristo veio, sendo ele o esplendor da glória e expressão exata do seu ser, o ser de Deus, a revelação de Deus para nós, ela está completa. E o último tópico da lição, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, sobre inerrância. O que significa inerrância? Inerrância significa que a Bíblia não tem erros. A doutrina da inerrância das Escrituras, ela é uma das mais preciosas para os cristãos. Isso porque a Bíblia é a fonte de todo o conhecimento especial que recebemos acerca de Deus, de seus atos redentores, da sua vontade e dos seus propósitos. Se houvesse erros e contradições na Bíblia, ela deixaria de ser a verdade absoluta que regula as nossas vidas, e nenhuma de suas informações seriam confiáveis. Tem um material muito interessante que, na hora que eu encerrar aqui, eu vou até pesquisar lá no site da Igreja Batista da Redenção. Ela é pastoreada por um teólogo muito famoso, pastor Marcos Granconato. Tem livros de teologia escritos por ele. Ele aborda de forma detalhada sobre esse tema, inerrância. Ele dá uma lição só sobre isso, todos os assuntos que podem gerar alguma controvérsia. Por exemplo, num lugar fala dois cegos, o cego de Jericó, no outro lugar fala um. Por que essa diferença? Ele dá uma explicação sobre isso. Então, todos os assuntos que um escritor aborda diferente do outro, por alguma questão específica, ele dá a explicação teológica lá para demonstrar que não há erro mesmo, há talvez uma visão, uma ótica diferente
do que o escritor abordou naquele determinado texto. Além disso, irmãos, os pilares da fé cristã, eles estariam arruinados, pois os fundamentos da igreja foram lançados pelos profetas e apóstolos. Se você olhar Efésios 2:20, diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Foram essas as pessoas escolhidas por Deus para produzirem o registro inspirados de sua autorrevelação especial aos homens. Então, se houvesse algum erro ou contradição na Bíblia, a igreja seria falsa, o cristianismo seria uma grande mentira, uma grande farsa. Um cristão sério sempre irá proclamar que a Bíblia é perfeita, ela é inerrante, ela é infalível. A Bíblia é a nossa base de conhecimento suficiente para fazermos qualquer afirmação plausível sobre o caráter santo de Deus. A Bíblia, portanto, não se contradiz. Sempre deve haver harmonia em nossas interpretações de textos diferentes. Se nossa interpretação de um texto contradiz a interpretação do outro texto, então estamos errados. Lutero diz, as Escrituras jamais erraram. Eu queria, antes de encerrar, citar dois textos que falam de coisas que a própria história da humanidade sempre teve dúvida, né? A Terra é redonda ou é plana? E aí a gente olha para a palavra de Deus, escrita muito antes, e a gente vê textos dando base para dizer o que é a Terra. Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Não é profundo isso? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Isaías fez essa afirmação em 700 anos antes de Cristo. A ciência só descobriu esse fato em 1519, depois de Cristo. Ou seja, quando Magalhães navegou ao redor do mundo, 2.200 anos depois. Como Isaías sabia disso 2.200 anos antes da ciência? Jó 26:7, e suspende a terra sobre o nada. O livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, tendo sido escrito por volta de 2.000 anos antes de Cristo, e mesmo quando Isaac Newton explicou como a gravidade do Sol era equilibrada pela força centrífuga da rotação da Terra em 1867, ele nada acrescentou a essa afirmação científica proferida por Jó. Como Jó sabia disso 3.600 anos antes da ciência? Se quisermos proclamar com confiança a mensagem da Bíblia ao mundo necessitado, uma mensagem que muitas vezes é recebida com desprezo e até mesmo com ridículo, só podemos fazê-lo se estivermos convencidos de que essa mensagem é de fato verdadeira. Portanto, no final, a inerrância prova ser uma questão prática para cada crente. A inerrância oferece o fundamento do porquê podemos confiar e obedecer à palavra de Deus. Ela é uma rocha segura em que os cristãos podem construir as suas casas em meio a um mundo hostil. Moody, um outro teólogo muito famoso também, ele disse: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. O crente que não lê a Bíblia dificilmente crescerá na sua vida espiritual. Por isso, tente ser disciplinado e leia a Bíblia regularmente. É importante percebermos que um discípulo de Cristo não adquire maturidade espiritual se não desenvolver o hábito de estudo das Escrituras Sagradas. Caminhar na vida cristã exige o conhecimento prático da palavra de Deus. Através da Bíblia, temos acesso ao que Deus desejou revelar a nós a respeito de si mesmo e da sua vontade. O conhecimento dessa revelação não pode ser apenas no campo do intelecto, mas é fundamental ser aplicado pessoalmente.
A Bíblia, portanto, é muito mais do que um conjunto de livros de história e reflexões para a vida. Ela é a palavra de Deus e, por ser assim, ela é a regra de fé e de conduta de vida de quem é discípulo de Cristo. Quando o discípulo aprende a estudar a Bíblia, encontra uma inesgotável força espiritual e sua vida adquire uma nova dimensão. Amém?